What were you doing yesterday between 9 and 10 o'clock in the evening? When my father arrived, I was playing video game. Elementary, my dear Watson. E agora, pessoal, quem vai resolver esse mistério? Estamos no canal TV Filar 3, o canal que tira suas dúvidas de filosofia e inglês. Eu sou o professor Fernando. Hoje falaremos das diferenças entre o passado simples e o passado contínuo. Também aqui estamos fazendo uma homenagem ao escritor inglês Sir Arthur Conan Doyle e dos personagens que ele destacou: Sherlock Holmes e o seu fiel escudeiro Mr. Watson. Se você se interessou pelo tema e quer desvendar esse mistério conosco, não mude de canal. Voltamos já já, depois da nossa vinheta. E então, pessoal, hoje estamos com o assunto as diferenças entre o Simple Past e o Past Continuous. São conteúdos relevantes para o nosso aprendizado da língua inglesa. Se você também acha isso, incentive o nosso canal, deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações para receber conteúdos novos, sempre que publicarmos aqui no nosso canal. Mas vamos deixar de enrolação. Sim, gente, e não se esqueça, no final do vídeo teremos um desafio, como sempre fazendo, sensacional. Fica até o final que vocês vão gostar. Vamos deixar de enrolação, vamos deixar de blá blá blá. Let's go to the class. Observe aqui, pessoal. Temos aqui o passado contínuo, o past continuous, e indica duas situações. Quais são essas? Ações simultâneas no passado e ações em progresso em relação a outra no passado. Ações simultâneas. Ambas acontecem ao mesmo tempo. E ações em progresso em relação a outra no passado. São ações que, enquanto uma finalizou, a outra ainda estava acontecendo. Mas vamos para os exemplos que fica muito mais fácil de compreender. Observe essa frase aqui no quadro, gente. Observe bem. Nós temos aqui: When my father arrived, I was playing video game. Quando meu pai chegou, eu estava jogando videogame. Eu tenho aqui que situação? O segundo item daqui, ó, do uso. Quando meu pai chegou, finalizou. Eu estava jogando videogame. Eu continuei jogando videogame. Não aconteceu o seguinte: quando meu pai chegou, eu parei de jogar. Não. Eu continuei jogando videogame. É uma ação contínua, em progresso. Então, nós temos aqui que característica? O primeiro sujeito, my father, né? O primeiro sujeito, my father, que nessa situação, como tem esse conectivo aqui, when, que daqui a pouco falaremos sobre ele, indica que essa situação acabou no momento que foi dita. Ele chegou e pronto. Também temos, que característica? Terminação é de, que é uma característica do simple past, do passado simples. Característica do passado simples: a ação é finalizada neste momento que é dito. Na segunda situação, nós temos mais outro sujeito, I, eu, e was playing video game é a formação do past continuous, o past continuous. Então, se alguém perguntar a vocês como é que eu sei que uma frase está no past continuous, é quando eu tenho o verbo to be no passado, que são as formas was e were, e outro verbo no gerúndio. Então observe aqui, ó. Was, ele é usado com I, he, she,
it. Were, ele é usado com we, you, they. Ou seja, quando eu for usar o verbo to be, eu devo olhar sempre ao sujeito. Se o sujeito for I, he, she ou it, eu vou usar o was. Se o sujeito não for he, she ou it, eu vou usar o were. A gente pode dizer praticamente, não totalmente, mas praticamente, o was é mais usado para singular. O was é usado para singular. E o were é usado mais para o plural. Só que a gente só deve ter cuidado com o pronome you, porque o pronome you pode ser usado para singular ou plural, você ou vocês, né? Então, esta formação mais o gerúndio. Professor, como é o gerúndio em inglês? ING. Eu tenho 3 letrinhas para gerúndio. ING, ING. Então, quando você encontrar o verbo to be no passado, o was ou were, e mais o ING do outro verbo, você tem o past continuous. Olha a frase de baixo. While I was having lunch, my parents were sleeping. Olha aqui, ó. While aqui já indica uma situação simultânea. Enquanto eu estava almoçando, meus pais estavam dormindo. Ambas situações estavam transcorrendo ao mesmo tempo, uma ação simultânea. Como é que eu sei isso? Disso. Todas as duas frases nessa oração composta, né? I was having lunch e essa were sleeping estão no past continuous. Então, quando tivermos o pronome while, ou no meio, ou no início da frase, seguida de duas orações, tendo duas orações no past continuous, com ing, né, com gerúndio, temos uma ação simultânea. Quando tivermos uma oração que uma está no simple present e a outra está no past continuous, temos uma oração em progresso, enquanto a outra está no passado, um passado finalizado. Então, porque quando meu pai chegou, eu estava jogando videogame. Elas não estavam acontecendo ao mesmo tempo. Meu pai chegou, acabou, mas eu continuei jogando videogame. Ok? Entendido? Pessoal, se vocês tiverem dificuldade no simple past, se vocês tiverem dificuldade em verbo to be, deixarei no vídeo, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, links. E também deixarei aqui nos cards links para que vocês possam conhecer sobre esse assunto. Então, estamos deixando porque se você tem dúvida, tá com muita dúvida, dá uma pausa aí no vídeo, assiste sobre o passado, assiste sobre o verbo to be e você vai entender um pouco mais da sua estrutura. Observe agora, pessoal, os conectivos. Os conectivos têm uma importância na frase, né, de realçá-las. E elas apareceram, esses conectivos apareceram aqui nas frases abaixo. São conectivos chamados conectivos temporais. Observe, o when ele é seguido do simple past, do passado simples. E o while é seguido do passado contínuo, né? Do past continuous. Vamos observar aqui nas frases novamente. When my father arrived. Quando meu pai chegou. Então, ação finalizada. While I was having lunch. É uma ação que continua no passado. Ela não foi finalizada, foi dentro da ação simultânea. Lembram disso? Como é que eu vou saber, em linhas gerais? Quando eu tiver o when, na sequência não vai ter ing, porque vai ter o passado regular ou irregular. Quando eu uso while, eu tenho na sequência o verbo to be e ing, porque eu tenho o passado contínuo. E é assim que você vai saber dentro da frase. Entendido, pessoal? Vamos dar sequência. Agora nós temos aqui frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa do past continuous, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o verbo to be, que eu falei para vocês nesse instante, e o ing, que indica o gerúndio. You were studying English. Você estava estudando inglês. Então, na negativa, como possui o verbo to be,
nós temos a presença do not. Weren't, ou eu faço weren't, ou eu posso colocar weren't not. Porque o que é weren't? É a abreviação de were not, né? Aonde juntamos o were com o not e colocamos o apóstrofo para abreviar. Então, you weren't studying English. Você não estudava inglês. Na sequência, nós temos uma pergunta. Were you studying English? Were you studying English? Você estudava inglês? O que a gente está notando aqui, pessoal? Nós colocamos o verbo to be antes do sujeito, né? Nós colocamos o verbo to be antes do sujeito. Reescrevemos a frase com a interrogação no final. O nosso tempero da frase. Como eu sempre digo aos meus alunos, para temperarmos a frase temos que usar a interrogação. Porque sem interrogação ficará uma frase inexistente. Já que aqui é uma pergunta, were you studying English? Como seria a resposta? Se fosse afirmativa, yes I was. Se for negativa, no I wasn't. Eu já expliquei muito isso nos meus vídeos, mas vou falar um pouquinho aqui novamente. Yes e no, porque é a resposta sim ou não, né? É óbvio, né? I, porque I? Toda pergunta feita para você, you, a resposta I, eu. É assim em português, é assim em espanhol, em qualquer idioma. E por que é was? Eu expliquei aqui, ó. Was, quando é que eu vou usar o was? Quando for I, he, she ou it. Já que a resposta é I, então é was. Na negativa, como é que fazemos a negativa? Vimos nesse instante, colocamos o not depois do verbo. Então vai ficar wasn't. E se a pergunta for para he? Resposta aqui vai ser he. Se for para uma mulher, o she, aqui vai ser she. Se for they, a resposta aqui é they. Agora lembrando, se a resposta aqui fosse they, não seria was nem wasn't. Seria were ou weren't. Porque tem que combinar com o sujeito. Pessoal, entenderam direitinho até agora, né? Tudo certinho? Então, muita atenção que nós vamos para o nosso Progress Quiz. Ok? Mas antes, eu quero dar um aviso, eu quero fazer uma indicação para vocês, como eu faço sempre nos meus vídeos. Que indicações são essas? Você que quer aprender inglês, não tem tempo, está com pouco dinheiro, temos aqui a solução. Vou deixar aqui nos primeiros links da descrição do nosso vídeo duas indicações de e-books que eu estou fazendo já há um certo tempo. O primeiro e-book é A Jornada do Autodidata em Inglês. Nesse e-book você tem a possibilidade de controlar o seu tempo para os estudos da língua inglesa, estudar todos os níveis, do básico ao avançado, e aprendendo a fazer justamente essa economia de tempo e dinheiro e se organizando nos estudos. Muito bom, confira. E o segundo e-book é Aprender Inglês com Filmes. É um e-book que ensina você a aprender de uma forma divertida e dinâmica. Você que gosta de filme e se atrapalha muito com aquela questão da legenda, acesse, confira. Você não tem nada a perder. Aproveite, tá certo? Então vamos lá ao nosso Progress Quiz agora. Pessoal, o nosso Progress Quiz, né? O nosso Progress Quiz traz hoje 3 níveis. O primeiro nível diz o seguinte: Answer. Eu vou fazer uma pergunta em inglês e você vai tentar responder. Não é para copiar a pergunta que eu vou falar. É para responder. Vê se você entende e responda. Tá ok? O segundo, complete. Você vai completar aqui usando o verbo take aqui dentro da frase e aqui o verbo enter. Jane, aí vai usar o verbo take, a shower, when her brother, e vai usar aqui o enter. Qual é a dica? O when aqui no meio da frase vai fazer a conexão, aquela conexão temporal.
É só você voltar lá no vídeo, se não recordar sobre isso, ou pensar direitinho tudo que eu disse. E o que é que se usa? Qual é o tempo verbal que se usa depois de when? E se aqui eu vou usar esse tempo verbal, aqui em cima eu já vou usar o outro. Aqueles dois que eu estou citando desde o início do vídeo, que é o assunto principal. Então, um eu vou usar no passado simples e outro verbo eu vou usar no passado contínuo. Mas qual será a ordem? E agora? Né? No terceiro, eu vou fazer uma pergunta sobre o tema de algo que eu falei no início do vídeo. Será que você lembra disso? Vou fazer agora o desafio para que vocês possam fazê-lo. A pergunta 1, pessoal, preste atenção. A pergunta número 1, que é a pergunta do answer, ela é a seguinte: What were you doing? What were you doing before to watch this video? What were you doing before to watch this video? Ok? Tente responder essa pergunta. Entenderam? What were you doing before to watch this video? Aqui eu já expliquei, né, que é relacionado aonde é que eu uso o simple past e aonde é que eu uso o past continuous. E a pergunta é sobre o do you remember de hoje é a seguinte. Esse vídeo foi dedicado a um escritor inglês chamado Sir Arthur Conan Doyle. Nesse vídeo também está homenageando aos personagens representados nas histórias desse escritor inglês. Como é o nome dos dois personagens que foram citados antes? Vocês se lembram? Muito fácil. Tá ok? Então, dê uma pausa no vídeo, respondam, coloque aqui nos comentários, por favor, coloque aqui nos comentários, ou anote aí em algum lugar e daqui a pouco vamos conferir o resultado. E então, pessoal, fizeram? Deu certo? Vamos conferir? Mas antes de conferir, eu quero falar para vocês também de algo muito importante. Naquela mesma linha que eu falei daqueles e-books. Nós, né, aqui do canal TV Filar 3 e também da SMS Curso de Inglês e Espanhol, né, curso de idiomas, estamos oferecendo para vocês que querem aprender inglês desde o básico do básico até o mais avançado, 3 possibilidades. Primeira possibilidade, um curso online, aonde haverá uma determinada hora, você vai estudar dentro das plataformas mais avançadas, dentro das plataformas mais utilizadas hoje no momento, com muitos recursos e com certificado. Também estamos oferecendo, para aquele que já não pode se programar muito, não tem muito tempo, um curso em vídeos. Nesse curso em vídeos, você pode estudar a hora que quer, aonde você quiser, e também desse mesmo nível, né, com níveis do principiante até os outros níveis que virão, né? A gente vai oferecer no momento do principiante até o básico 2. E temos a opção de um e-book, onde esse e-book você pode baixar e estudar até offline. A vantagem do e-book, você pode estudar depois de baixar, você pode estudar onde você quiser, offline, sem ter internet. E aí, todos eles com desconto de 50% para os inscritos aqui do canal. Tem que estar inscrito no canal para receber esse bônus de 50%. Então confira, entre em contato conosco por nossas redes sociais, né, no Instagram e Facebook, e você vai gostar. Vamos lá, pessoal, para o resultado do Progress Quiz. Vamos lá. O primeiro eu fiz a determinada pergunta, não foi?
What were you doing before to watch this video? O que você estava fazendo antes de assistir esse vídeo? Aí é uma pergunta muito pessoal. Eu, por exemplo, vou dizer I was having lunch. Eu estava almoçando. Antes desse vídeo, eu estava almoçando. Então, você poderia fazer em outro horário, estava jantando, estava assistindo TV, estava fazendo alguma atividade de casa. Ou seja, você vai responder com a sua atividade. É uma pergunta hiperpessoal. Esse aqui eu acho que vocês acertaram. Eu começaria assim. Se eu sei que o when, né? Se eu sei que o when é seguido do simple past, eu vou saber que no simple past não tem gerúndio. Então eu vou colocar esse verbo, sabendo que ele é regular, com a terminação ED. Ficará dessa maneira. Se esse ficou dessa maneira, esse aqui em cima tem que estar no past continuous. E aí, como é o past continuous? Quem lembra? Jane equivale a she. Então é was. Como é que faz o gerúndio? O gerúndio daqui é fácil, gente. Verbo terminado com E. Verbo terminado com E. Tira-se o E e coloque ing. Taken. She was taking a shower when her brother entered. Jane estava tomando banho quando o irmão dela entrou. Então, que tipo de ação é essa, gente? Nós temos uma ação que enquanto uma foi finalizada, ele entrou e pronto, a outra ainda estava acontecendo. Ela não parou de tomar banho porque o irmão entrou. Ok? E esse daqui, será que vocês acertaram? Quais foram os dois personagens do escritor inglês Sir Arthur Conan Doyle? O detetive é chamado de Sherlock Holmes. Ok? E qual é o seu fiel escudeiro que eu falei? O Mr. Watson. O senhor Watson. Não é verdade? Por isso, né, que a gente tem que observar com detalhes um vídeo, né? Não assistir de qualquer forma, porque muita gente esperava uma pergunta, talvez de gramática, mas hoje estamos falando de gramática, mas teve uma citação no início sobre eles. Ok, pessoal? E aí? Gostaram do nosso vídeo? Foi importante? Se você acha isso, incentive nosso canal. De que forma? Sempre eu digo, dando o seu like, né? Ali o seu like, o seu joinha. Compartilhando, se inscrevendo no canal é importantíssimo e ativando o sininho para as notificações. Aqui é o professor Fernando do canal TV Filar 3 para vocês. Elementary, my dear Watson.